Boa noite aos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Um sinal do reino. Este é o tema da nossa igreja para o ano de 2022, quando a igreja completa 80 anos. Ele tem uma razão. Pensar a igreja como um agente que direciona as pessoas, que direciona a humanidade para a vida no reino de Deus, para viver a presença do reino de Deus aqui na terra e para viver essa presença. Afinal, nós lemos lá em Colossenses, capítulo 1, versos 12 e 13, que ele nos transportou do império das trevas e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, a obra de Cristo na cruz, que culmina na ressurreição de Jesus, tem esse poder de nos transportar mediante o arrependimento para um novo reino, um reino de luz, o reino do seu amor. Trata-se de um ambiente espiritual e relacional onde experimentamos gratuitamente o milagre do perdão, da remissão dos pecados. Trata-se de um ambiente espiritual e relacional onde Cristo é o governante principal, onde a sua graça e a sua verdade nos servem com vários recursos, dentre eles a liberdade que nós precisamos para servir nesse reino. O reino de Deus, ele não se alinha ao conceito de reino político, imperial, que conhecemos a partir da história e das formas de organização social, econômica e cultural humanas. O reino de Deus, ao contrário, pela sua essência divina, ele conspira natural e pacificamente contra o padrão do reino humano. O reino de Deus se dispõe à humanidade como um ambiente de amor, onde prevalecem a equidade, a justiça, a paz, a alegria. Somos então agraciados com uma cidadania que sinaliza para o reino de Deus. Então, quando nos propomos a pensar a igreja como um sinal do reino, nos referimos à sua missão. Um dos propósitos da mente de Cristo para a sua igreja é que ela aponte na direção do reino de Deus. É através da igreja que as pessoas são encaminhadas ao arrependimento, que é o primeiro requisito para se ter uma percepção da presença do reino de Deus na terra. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, por exemplo, Jesus se referiu à multidão que o seguia como um sinal, ou como o sinal que dá direção para o reino de Deus. Ele diz que aquelas pessoas eram a luz do mundo. Se a luz brilha, as pessoas se arrependem. O propósito da sinalização é cumprido. E o Senhor do reino é glorificado, como lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. E nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A primeira igreja batista de Cornélio Procópio completará 80 anos de existência em julho de 2022. Este será um ano comemorativo. Este será um ano de celebração. E aproveitando essa ocasião, vamos enfatizar a missão da igreja. A missão da igreja como sinalizadora do reino de Deus. Grande parte da dinâmica da igreja, se não todo o trabalho dela, tem como objetivo direcionar as pessoas à entrada
do reino de Deus, direcionar as pessoas a serem inseridas no reino de Deus. E também há um aprofundamento na compreensão e vivência desse reino. Isso é muito importante nós entendermos. A igreja sinaliza para a entrada no reino e a igreja também ensina, orienta em como se viver no reino de Deus e como experimentar bem essa vivência. Mas esse é um trabalho intenso de fé. Requer responsabilidade e muita perseverança. É uma ação de esperançar, fundamentada nas promessas que temos em Cristo e na obra do Espírito Santo. É também uma guerra contra um inimigo poderoso, que age na dimensão espiritual de toda a existência. Portanto, as nossas armas não são as mesmas usadas nas guerras, nas grandes batalhas. As nossas armas são diferentes das armas usadas nas guerras entre os reinos terrenos que causam morte e destruição. Nós usamos o arsenal de Cristo, a verdade, a fé, a justiça, a salvação, a palavra, a oração, a súplica, os nossos dons e a nossa vocação. Usamos a estratégia de Cristo, eliminamos o mal com o bem, surpreendemos o inimigo com a resposta branda à sua violência e nos dispomos ao amor de Jesus. A dinâmica da igreja, como sinalizadora do reino, acontece na sua coletividade, em seu caráter corporal, na harmonia funcional dos dons de cada membro, na sua vivência relacional, alicerçada no amor de Cristo, na comunhão dos santos e no ajuntamento congregacional. É na convivência comunitária, tão adversa às tendências individualistas do tempo presente, que se evidencia a presença do reino aqui e agora. Lá em Atos 2, 42 a 47, é muito evidente essa verdade. E é nessa vivência que se proclama a culminância do reino na eternidade. O reino está presente, o reino se completará, o reino terá o seu ápice na eternidade, no mundo por vir, a vida eterna, como diz lá em Marcos, capítulo 28. Capítulo 10, versículo 28. Em 2 anos de pandemia, o distanciamento foi primordial. A igreja esteve disposta a cumprir seu papel de cidadania, decidindo pelo protocolo proposto pelas autoridades para que o vírus não se proliferasse. Evitamos as aglomerações e cumprindo também as demais medidas de segurança. Contudo, meus irmãos, o nosso ajuntamento, em alguma medida foi prejudicado. Alguns desanimaram e perderam a motivação. Outros se acomodaram, entendendo que os cultos online são suficientes para a progressão da fé. Outros ainda encontraram atividades mais prazerosas para as manhãs e noites de domingo, por exemplo. Tais reações tão espontâneas, na verdade, são equívocos graves, que tendem a descaracterizar a igreja de sua essência, que é o corpo, o ajuntamento, a comunidade, o comprometimento, a cumplicidade, os afetos, o compartilhamento, enfim, o ambiente onde o amor, a equidade, a justiça, a paz e a alegria são vividos, para que o reino seja sinalizado. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo isso nós vivemos no ajuntamento, na comunhão, na comunidade cristã.
Em não havendo ajuntamento, não há sinalização do reino por parte da igreja. Afinal, a proposta do Evangelho é o testemunho comunitário, voluntarioso e franqueado. Assim, não podemos ceder a estes equívocos. Uma vez que fomos bons cidadãos terrenos e respeitamos os protocolos para evitar a disseminação do vírus, precisamos agora dar atenção dobrada e não descuidar de nossa cidadania celestial, da sinergia da nossa missão como igreja, um sinal do reino de Deus. Quanto mais juntos, mais notória a direção para a qual nós apontamos. Quanto mais disseminada a igreja, quanto mais distanciamento, menor a notoriedade da direção para a qual queremos apontar. Então é hora de voltar. A pandemia está controlada. As vacinas demonstraram sua eficácia para o controle da doença e muitas outras atividades já se normalizaram. Se você ainda tem algum receio e está em grupos de risco, tenha mais algum tempo de resguardo. Mas não imagine que tudo pode ser mantido como está. Não dê espaço a essas tendências, não dê espaço à acomodação. Como igreja, nós temos uma agenda, na agenda do reino de Deus. Uma missão a ser cumprida, que está no seu 80º ano, que para nós será de celebração, de ação, de reflexão, mas essa missão ela é cumprida no ajuntamento. Vamos então contar nossa história juntos, com alegria, convicção e perseverança, sinalizando o reino de Deus para os desesperançados, para os aflitos, para os angustiados, para os perseguidos, para aqueles a quem Jesus chama de pobres, famintos, desprovidos de justiça, perseguidos, para aqueles que choram, mas que são sensíveis à humildade de coração e têm potencial para se tornarem para o reino de Deus, para serem bem-aventurados. Então este será um ano emblemático em nossa história, como cidadãos do reino de Deus. Comemoramos os nossos 80 anos. Mas, como cidadãos de nosso país, enfrentaremos um ano eleitoral com disputa política acirrada entre forças poderosas que dispõem de muitos recursos financeiros, recursos humanos, recursos ideológicos, recursos midiáticos, e são poderes inescrupulosos. Nós enfrentaremos um ano, meus irmãos, em que em que o reino de Satanás vai conspirar com toda a sua astúcia contra o reino de Deus. Existe um reino de Deus instalado aqui na terra, instalado por Jesus, mas existe também um poder satânico. As forças do mal conspiram contra o reino de Deus. E a igreja será pressionada a tomar partido. A igreja será pressionada a se dividir. A igreja será pressionada a transgredir. A igreja poderá confundir a sua tarefa de sinalizar o reino de Deus. Tenhamos então mentes transformadas, pois nós vamos precisar de inteligência espiritual descomprometida com o mundo, discernimento amplo e claro de nossa missão, muita perseverança, paciência, longanimidade para amar de verdade e não perder de vista que somos um sinal do reino inabalável que recebemos para uma mordomia eficiente. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor.
Para tanto, além de outras iniciativas programadas, iniciamos apresentando aos irmãos a nossa agenda para 2022, com ênfase no aniversário de 80 anos e sob o tema Um Sinal do Reino. O meu desejo e apelo é que você seja motivado pela verdade do Evangelho de Cristo e por nossa argumentação fundamentada na Palavra de Deus. Participe de toda a programação com seus dons e com todo o interesse na proclamação e crescimento do Reino de Deus aqui na Terra. Um novo ano eclesiástico muito abençoado a todos. Não deixe de ver a nossa agenda. Ela será publicada e lá temos toda a programação do ano, além de outras que poderemos inserir, mas como base para que você fique inteirado do que vai acontecer nesse ano sob a orientação e graça do Senhor. Nós recebemos um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Uma noite abençoada a você. Antes de encerrarmos, eu quero orar e na sequência temos aí já alguns itens da nossa agenda para você. Pai, muito obrigado por nos fazer compor um reino da sua graça, um reino inabalável. Obrigado por nos inserir nesse reino. E que como igreja, durante este ano, Pai, nós tenhamos capacidade pelo Teu Espírito de sinalizarmos, ó Deus, esse reino e alcançarmos vidas para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Uma noite abençoada. Fica na paz do Senhor Jesus.